Olá pessoal, vamos então nesse vídeo fazer alguns exercícios focando nossa atenção fundamentalmente na alternativa em que os tamanhos da amostra não são constantes, são variáveis. E como muda o nosso procedimento? A metodologia foi apresentada, são duas alternativas, vamos tentar entender como isso pode ser feito. Mas antes de avançar nesse exercício, eu queria só complementar o exercício do vídeo anterior. Só lembrando, nós trabalhamos o gráfico da fração de defeituosos e verificamos que existiam dois pontos. Primeiro um ponto, depois apareceu outro, que estavam fora dos limites, esses pontos foram eliminados. E aí nós chegamos nessa situação, onde, pelo que nós analisamos, representa um estado de controle estatístico. Representa uma situação de estabilidade, onde o comportamento aleatório está vigorando e não existem sequências que indiquem ou tendências crescentes ou mesmo acima ou abaixo da linha média. A grande questão seria como calcular os erros. E tem uma pequena diferença quando a gente está trabalhando com o gráfico da fração em relação a quando trabalhamos com o gráfico do número de defeituosos. Vamos lá. Então imagine que inicialmente a gente queira calcular o erro tipo 1. Lembrem que o erro 1 é o alarme falso. Então, olhando aqui para o gráfico, seria uma situação em que nós teríamos pontos fora do limite. No caso aqui só tem um limite superior, já que o inferior é zero, né? Então teríamos pontos fora do limite superior, acima do limite superior, quando na verdade nada mudou, quando na verdade o processo continua em situação de total normalidade. Para que a gente possa aplicar a expressão da binomial, nós precisamos ter uma referência numérica, decimal, ou seja, eu preciso ter a quantidade de defeituosos, não a fração dos parâmetros. Mas para referência, para colocar referência na fórmula, eu preciso ter o número de defeituosos. Ou seja, eu precisaria relacionar ao limite superior, que tem um determinado percentual aqui, de 3,764, um número. Mas isso é muito fácil. Então vamos lá, defeituosos relacionados ao limite superior. Como é que eu calculo isso? Seria o valor do limite, 3,764%, é uma fração de defeituosos máxima, né, considerada normal, multiplicado pela quantidade de observações, 11,29. Ou seja, se fosse possível nós termos número de defeituosos fracionários, se fosse 11,29, ele estaria exatamente em cima dessa linha, em cima da linha do limite superior. Em outras palavras, como eu não posso ter número fracionário, seria 11 ou 12. Se for 12, vai estar acima, vai estar fora, portanto a indicação do erro tipo 1. Se estiver abaixo, está dentro dos limites, é a indicação de que o processo está normal. Como a nossa suposição é que nada aconteceu, é uma indicação correta. Portanto, a gente poderia dizer que esse erro tipo 1 seria a probabilidade de nós termos defeituosos maior ou igual a 12. Ou, já que eu não posso trabalhar com valores à direita, a tabela não me dá, ou 1 menos a probabilidade de termos defeituosos menor ou igual a 11. Então vamos usar essa segunda expressão para que a gente possa calcular qual seria esse nosso erro. 1 menos a função distribinom, onde o número S seria a nossa referência, que está à direita da desigualdade, 11. Tentativas, 300. Probabilidade é o nosso percentual atual, 1,594. E o cumulativo verdadeiro. Então, a nossa probabilidade de ter uma indicação equivocada seria de 0,36%, um alarme falso, o que corresponderia a uma ARL de 279,7 ou 280. Ou seja, nós teríamos que tirar aproximadamente 280 observações
até um erro tipo 1 ser gerado. Para o cálculo do erro 2, é semelhante. A lógica vai ser a mesma. Só que eu preciso ter um novo P, né? Já que estamos supondo, para calcular o erro 2, que houve mudança no processo. E aí, sobre o efeito exercício, vamos supor que passou para 3%. Passou de 1,594 para 3%. Nesse caso, percebam que essa nossa referência se mantém, né, já que esse limite, vamos continuar trabalhando com esse limite, nós nem sabemos que esse erro aqui, essa mudança aconteceu, e a nossa referência continua sendo esse 11,29. Então, se der 12, tem indicação, aí eu não cometo o erro, porque eu vou parar o processo e buscar a causa para corrigir. E se for 11 ou menos, eu vou ter indicação de erro. Ou seja, eu teria que calcular da seguinte maneira: probabilidade de ter defeituosos menores ou igual a 11. Se isso acontecer, não há evidência de que o processo está em condições especiais. Aplicando então a função distribinom, nós vamos ter o número S, seria o 11. Número de tentativas continua sendo 300. Probabilidade é o novo P, 3%. E o cumulativo seria verdadeiro. Então, nós teríamos 80,59% é o nosso erro, 80,60% é o nosso erro tipo 2, o que corresponderia a uma RL de 1 dividido por 1 menos o beta, 80,6, que daria 5,15, ou seja, até a sexta observação, no máximo, a gente vai conseguir detectar essa mudança. Pronto, então percebam como deve ser aplicada a metodologia para cálculo de erros quando estamos trabalhando com gráficos da fração de defeituosos. Uma pequena alteração, mas nada muito complicado. Voltando então à nossa metodologia, agora trabalhando com limites, com tamanho de amostra variável, eu tenho aqui uma situação como essa. Percebam que cada amostra pode ter tamanhos diferentes. A primeira é 100, a segunda 80, depois tem 100 de novo, 110, 90, 120. Então há uma variação, e para cada uma dessas amostras com tamanhos diferentes, nós temos uma quantidade de defeitos. E eu quero então verificar se esse sistema encontra-se em estado de controle estatístico. Vamos usar para isso as duas abordagens, tá? Uma de cada vez para a gente comparar o resultado. Vamos à primeira. A primeira eu vou utilizar, a primeira abordagem que eu vou utilizar é essa aqui. Tá? Vamos considerar os limites variáveis. A nossa linha média, lógico, vai ser fixa, mas tanto o limite superior quanto o limite inferior vão variar. Depois a gente faz a abordagem da padronização. Primeira coisa a fazer é calcular o nosso PI. Fração de defeituosos de cada observação. Vamos dividir então, que é defeituoso, né? Defeituosos. E o nosso PI seria então dado pela fração entre a quantidade de defeituosos e o tamanho da amostra. Posso colocar em percentual. E vamos copiar para ver o resultado. Então, nós temos a fração de cada um. Para calcular a fração média, da mesma forma como nós já calculamos quando a amostra era fixa, vamos somar todos os defeituosos e vamos somar todas as amostras, todas as unidades que foram investigadas. E o nosso P barra, então, vai ser a razão entre a soma dos defeituosos e a soma das unidades investigadas, o que deu 9,55%. Esse é o nosso P barra. Teremos, então, duas linhas, uma do LCS, duas colunas, né, e uma do LCI. E ainda uma outra linha que vai ser fixa, que é a linha do P barra. O nosso P barra, fazendo logo aqui, célula espelho, só copiar o valor, 9,55,
Pronto. O nosso LCS é que nós vamos ter que aplicar aquela fórmula, né? Ou seja, lembrem, o LCS seria o P barra mais 3 vezes a raiz quadrada barra, que multiplica 1 menos P barra, dividido pelo NI, o tamanho dessa amostra em particular, da amostra que a gente está analisando em particular. Então vamos lá, para calcular esse P barra, eu vou pegar, o limite superior, eu vou pegar o P barra, vamos fixar, mais 3 vezes a raiz quadrada do P barra, que multiplica 1 menos o P barra, fixa novamente, dividido por NI, que seria o tamanho dessa amostra em particular. E essa amostra tem um tamanho de 100. Vamos dividir por 100. Não vou fixar porque eu quero que isso aqui altere, né? Pronto. Fechei aqui. Ok. Deu 18,37. E aí vejam que quando eu copio, nós vamos ter limites que variam. Quando o nosso tamanho de amostra diminuiu, o limite vai ficar um pouco mais alto. Quando o tamanho da amostra aumentou, o nosso limite vai ficar um pouco mais baixo. Ok? E o inferior é a mesma coisa, só vamos trocar o sinal. Cuidado que pode dar negativo. Aí a gente vai ter que colocar aquele si. Vamos trocar aqui o mais pelo menos. Ó, aqui deu positivo. Mas tem alguns casos que dá negativo. E aqui mais importante, então, é colocar a função se o valor que a gente está calculando aqui der negativo, der menor do que zero, eu considero zero. Se não, vou considerar o cálculo da nossa fórmula. Colocando só o sinal porque eu copiei a fórmula original. Fechar aqui o parêntese do si. Ok. Então aqui deu 0,73, não afeta nada. Mas quando eu copio para os demais, vejam que o valor passa a ser zero. Só vai ter um valor diferente de zero se for positivo. Pronto. Agora eu tenho tudo que eu preciso. As 3 linhas, 2 das quais são variáveis, e os pontos que vão fazer parte do nosso gráfico. Vamos marcar tudo isso. Inserir um gráfico de linhas. Está aqui o nosso gráfico. Okay, vou fazer mais para cá. Esse aqui é um gráfico de P. Tamanho de amostra variável. Indo aqui as séries, não preciso. E eu vou ampliar um pouquinho aqui o tamanho só para a gente ver o que está acontecendo, de modo um pouco mais claro. E aí a gente vê que essa amostra 11 provavelmente está fora, né? Vamos lá, amostra 11. Essa amostra 11 deu um PI de 6,67. Desculpa, amostra 11. Deu um PI de 18,18 para um limite de 17,96. Então, de fato, está acima desse limite superior. E essa amostra deveria ser excluída. Ok? Eu vou excluir, depois eu vou voltar, só para a gente poder fazer a comparação com outra metodologia. Mas se eu excluir, o que acontece? Vamos checar aqui. Agora ficou tudo direitinho. Todos os pontos ficaram dentro dos limites estabelecidos, né? E eu posso considerar que agora, com a exclusão dessa amostra, o nosso processo representa um estado de controle estatístico. Não existe nenhuma sequência, não existe conjunto de pontos acima ou abaixo. Aqui nós temos no máximo 1, 2, 3, já volta aqui para baixo, né? 1, 2, vem para cima. Aqui tem mais alguns, mas não ultrapassa as 7 observações nesse caso, as 8 observações. Então era isso. Esse seria o nosso. Vou só voltar aqui,
que eu vou usar.